Fala rubro-negro, fala rubro-negra, aqui Ivarov na área para mais um Ivarov Análise. Seja muito bem-vindo. No sábado, o Flamengo foi derrotado pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro por 2-1 lá no Mineirão. E o Leonardo Jardim colocou esse time em campo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas. Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. Carrascal, Lino e Pedro. Bom, ele botou Varela de titular, gostei. Entre Royal e Varela, eu prefiro Varela. Não que eu ache o Varela um grande lateral, muito pelo contrário, mas entre Royal e Varela, eu prefiro Varela. O Danilo começou de titular no lugar do Léo Pereira, que foi poupado. Paquetá de titular no time principal e de segundo volante. Gostei da escolha. Espero que aconteça mais vezes. E o Carrascal ali pelo lado direito também, que, cara, jogou bem contra o Mirassol, mas, cara, era o Mirassol, o time na zona de rebaixamento. E aí, contra o Cruzeiro, outra atuação. Assim, o Carrascal ele tem um bom futebol. Só que ele usa muito para fazer firula. Ele penteia muito a bola, igual aquela penteada ali no futsal, pedala, mas pouquíssima objetividade, pouquíssima na construção de uma jogada, decisão mesmo ali, sabe? Ali na frente. Assim, é um jogador que taticamente já também não é lá grande coisa. Então, assim, é um jogador que, cara, nulo, fica nulo, inútil. Inclusive, as opções ali do Flamengo pro lado direito ali, juntar os três não dá um, porque o Plata também não é lá grande coisa, só sabe correr, taticamente é muito bom, mas tecnicamente limitado. E o Luiz Araújo é um jogador de soft score, que se você olhar as estatísticas dele, você vai achar, principalmente quem não é flamenguista, vai achar, nossa, que grande jogador, que craque, mas faz o gol e some da partida. Nada além disso. E em 2026, nem gols, nem assistência ele vem fazendo. Aliás, vem fazendo muito pouco, né? Então, assim, os três ali, juntar os três não dá um. Enfim, vamos para a partida. Apita o juiz e rola a bola. O que eu vi da partida? Bom, o Flamengo ali no primeiro tempo muito superior. Defensivamente, anulando bem o Cruzeiro. Óbvio que o Cruzeiro começou o jogo numa proposta mais defensiva, né? Se defendendo, partindo para o contra-ataque, conseguiu algumas escapadas que levaram a algum perigo, mas nada que tivesse um amplo domínio que tenha sido de igual para igual, muito pelo contrário, o Flamengo foi muito superior. No ataque, o Flamengo também estava muito bem, muito criativo, criou várias chances. O Pedro perdeu uma chance que ele não costuma perder, né? Depois ele fez o gol, ele recebeu um lindo passe do Arrascaeta, mandou pro gol ali, o Otávio até encostou na bola, mas não o suficiente para evitar o gol. O Flamengo 1-0. O Flamengo continuou dominando a partida, propondo o jogo, marcando bem, criando outras chances. O Léo Ortiz de cabeça teve uma outra chance ali que ele mandou para fora. O Flamengo jogou muito bem ali, cara. O Cruzeiro, principalmente depois do gol do Pedro, né? O Cruzeiro ali, cara, não tava vendo a porra da bola. Assim, tava um domínio do Flamengo absurdo, uma atuação muito boa. Aí veio o segundo tempo. No segundo tempo aconteceu a mesma coisa que aconteceu quarta-feira pela Libertadores. O Flamengo entrou em campo dormindo, né? Deixou o Cruzeiro gostar do jogo, deixou o Cruzeiro propor o jogo, e aí, já no início do segundo tempo, o Arroio empata a partida num gol que, cara, tava cantado, que era um canhoto jogando invertido. É óbvio que ele vai trazer para o meio, quando ele trazer para o meio, ele vai tentar o arco ali para pegar o goleiro ali no outro canto. O Rossi, que na imagem aérea, ele estava plantado na primeira trave, deixando todo o outro canto aberto. E aí, se ele estivesse no meio do gol, bem posicionado, o Rossi faria uma boa defesa. Mas o Rossi ali deu todo o canto ali, bateu e fez o gol. Cara, o Rossi, assim, tá no 2026 tenebroso. Ele falhou no gol no Maracanã. Ele falhou ontem. Para mim foi mais uma falha, não foi um golaço. Se ele estivesse bem posicionado, ele ia fazer a defesa.
né? Mais uma falha dele e mais uma de várias. Olha, o 2026 do Rossi tá péssimo. Para mim, o Andrew tem que começar a ser o titular. Tem uma sequência. Ou começa a testar o Andrew, ou então traz um outro goleiro. Porque se o Rossi continuar nessa titularidade absoluta, ele vai estragar o ano do Flamengo. Assim, acabou a paciência com esse goleiro. Depois desse gol de empate, o Flamengo não melhorou na partida, continuou vendo o Cruzeiro no ataque, propondo o jogo. O Flamengo começou a ficar muito displicente, covarde. Cara, era uma chance do Flamengo dormir na liderança. Então, assim, era uma partida para o Flamengo. Assim, tudo bem que não dá para você ter aquela pressão aos 90 minutos, mas jogar, propor o jogo, continuar propondo o jogo, ficar com a bola. E aí o Flamengo começou a deixar o Cruzeiro jogar e deixar o Cruzeiro jogar mesmo, porque tava de firula, Paquetá toda hora perdia a bola, ou então pedia falta. O Pedro, que não conseguia jogar simples, perdia a bola direto, porque ou ele tentava dar uma letra, ou ele tentava dar um calcanhar. Eu gosto do Pedro, acho que ele tem que ser o titular, acho que ele deveria ter ido para a Copa, mas a partida do Pedro, mesmo com o gol, foi péssima. E aí toda hora o Flamengo perdia a bola e voltava o Cruzeiro propor o jogo, ficar com 1 minuto, 1 minuto e meio com a bola no ataque, foi irritante, foi displicente, assim, covarde, porque o Flamengo, começou a se defender, desperdiçando uma chance de dormir na liderança. Cara, eu não tenho nada contra um time que joga em transição, no contra-ataque, mas desde que você tenha essa transição, desde que você tenha esse contra-ataque. E não foi isso que aconteceu, porque o Flamengo estava de displicência, principalmente o Pedro e o Arrascaeta. O Pedro e o Paquetá, desculpa. Aí, aos 63 minutos, começou a substituição, entraram o Jorginho e o Plata, no lugar do Samuel Lino e Arrascaeta, e o Paquetá, que começou de segundo volante, foi para a armação, e o Carrascal, que estava no lado direito, ele vai para o lado esquerdo. E aí o Plata que fica ali pelo lado direito. O Flamengo não melhora, continua covarde, continua displicente ali no ataque, vendo o Cruzeiro propor o jogo. Depois, aos 72 minutos, entra Everton Araújo no lugar do Pulgar, mesma função ali. E depois, ali na mesma janela, entra o Bruno Henrique no lugar do Paquetá. E aí o Carrascal, que estava ali pelo lado esquerdo, ele vai para o meio, e aí o Pedro que fica de centroavante. Aí os 4 ali da frente é o Pedro de centroavante, o Carrascal na armação, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo e o Plata pelo lado direito. A mesma coisa, o Cruzeiro propondo o jogo, melhor na partida, o Flamengo displicente, covarde, vendo o Cruzeiro jogar. Aos 83 minutos, há uma substituição assim que mais assim, absurda de todas, que é o Luiz Araújo no lugar do Pedro. O Pedro, que não fez uma boa partida, como eu falei, estava muito displicente. Mas o Carrascal, que foi, para mim, o pior do Flamengo ali, dos 4 de ataque, terminar a partida. E aí o Carrascal que ficou de centroavante. O Carrascal jogou mal pelo lado direito, jogou mal pelo lado esquerdo, jogou mal na armação e, obviamente, de centroavante, que não é a função dele, foi mal também. E aí o Bruno Henrique, que seria uma outra opção ali, que o Bruno Henrique ele já não gosta de jogar de centroavante. E aí o Bruno Henrique continuou ali pelo lado esquerdo e o Carrascal foi para centroavante, um completo absurdo. Assim, uma substituição totalmente nada a ver. O Luiz Henrique, o Leonardo Jardim bagunçou o time completamente. Assim, o Flamengo já não foi bem, o treinador ontem também não foi bem. Foi uma noite assim para esquecer. E aí no final do jogo, o castigo, o gol até que merecido do Cruzeiro pelo que jogou no segundo tempo, o gol da virada do Cruzeiro, o Matheus Pereira, numa sucessão de falhas ali, o Ayrton Lucas tentando acelerar o jogo no último minuto, dando um passe de letra para ninguém, o Everton Araújo, que
Pô, ficou olhando, não deu um bote ali no cara ali que tentou, conduziu a bola ali pelo lado direito. Esse eu não vejo futebol nesse moleque. E aí, cruzamento, o Matheus Pereira aproveitou, a bola ainda desviou no Ortiz, 2-1, o Flamengo, né, desperdiçou uma chance. Pô, o Flamengo tinha que ter entrado com mais seriedade, sabendo que o Palmeiras, concorrente pelo primeiro lugar, ia enfrentar o Vasco, que é um time limitado, e, cara, não ia fazer frente ao Palmeiras. Então, assim, era óbvio que o Flamengo, se perdesse o jogo, ia se prejudicar bastante, porque o Palmeiras ia abrir a vantagem. E foi o que aconteceu. O Palmeiras goleou o Vasco e abriu a vantagem. Então, assim, o Flamengo desperdiçou em muita chance sábado, de jogar com seriedade, jogar com ofensividade e sair de Minas com um bom resultado. E aconteceu o completo oposto. Enfim, castigo. E castigo merecido. Vamos para a análise individual. Mas antes, não se esqueça de ajudar o canal a crescer. Se você está assistindo pelo YouTube, curta, se inscreva e compartilha. Se você está assistindo pelo X, curta, reposta e me siga. Na análise individual, só com excelente, muito bom, bom, normal, ruim e péssimo. Vamos lá. Rossi, péssimo, horroroso, tenebroso. Varela, normal. Danilo, normal. Léo Ortiz, normal. Ayrton Lucas, ruim. Pulgar, normal. Paquetá, ruim. Carrascal, horroroso, né? Arrascaeta, bom. Lino, bom. Pedro, ruim. Mesmo com gol. Os reservas que entraram no segundo tempo. Luiz Araújo, ruim. Plata, ruim. Jorginho, normal. Bruno Henrique, ruim. Everton Araújo, ruim. O técnico Leonardo Jardim, ruim também. Então é isso. Fim da análise. Na análise anterior, eu falei da vitória do Flamengo sobre o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro e também tem a análise contra o Cruzeiro pela Libertadores. Depois vá lá e confira. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, @Ivarov10. E também não se esqueça de fortalecer o canal. Curta, se inscreva e compartilha no YouTube. Curta, reposta e me siga no X. Então é isso. Valeu, saudações rubro-negras, até a próxima. Fui!